Dando continuidade aos meios de transporte, aos modais, né, de transporte, a gente vai falar do dutoviário. Bom, o dutoviário não serve para deslocamento de pessoas, serve para deslocamento de mercadorias, né, de certa forma. Então existem aí, né, o dutoviário, né, para quem não sabe, é a forma de deslocamento, né, através de dutos, né, são esses grandes canos, né, apresentados aqui do lado. Bom, quais são os tipos de dutos, né, os tipos de materiais que são transportados no dutoviário? Os oleodutos, né, para óleos, gasodutos para gás, principalmente o gás natural, minerodutos, né, que vão passar os minérios, e os aquedutos para usos de recursos hídricos, de água, tá? Que envolvam água. Então, quais são as vantagens e as desvantagens do dutoviário? A desvantagem é a baixa flexibilidade, porque ele fica fixo, né? O transporte fica fixo aos dutos. Assim como a gente falou, né, das ferrovias, né? Você fica limitado aonde tem trilho. No caso do dutoviário, vai ficar limitado aonde houve, né, a construção, né, dessas ligas dos dutos, né? Então você fica ali com uma capacidade de fluxo limitada pela questão espacial da construção dos dutos, mas também pela quantidade de carga, né, de recursos que pode ser passado, né, por esses fluxos dos dutos, né? Pensando na área ali presente do que pode ser, né, de tempo em tempo ser deslocado pelo fluxo do duto, tá? Então tem essa limitação. A vantagem, né, com relação a outros, tipo, comparando, né, esses tipos de produtos que podem ser deslocados pelos modais dos tipos, né, de dutos, a vantagem dele comparado com os outros modais, né, é que ele transporta grandes volumes de uma forma rápida e de uma forma segura, né, evitando aí alguns possíveis acidentes a serem colocados em risco com a presença de humanos, né, enfim, usando aí os outros modais. Então, é uma forma, digamos assim, de facilitar o deslocamento entre áreas, né, desses produtos aí, né, de óleos, gases, minérios, que pode gerar algum tipo de problema de impacto também, certo? Caso haja algum acidente. Perfeito? Show de bola! Rodoviário. Rodoviário é o mais conhecido, mais utilizado pela maior parte da população do mundo, né, e no Brasil, né, principalmente. Se a gente tivesse que escolher uma base de modal que mais representa o Brasil, a gente escolheria o modal rodoviário, né? Bom, existem coisas positivas e coisas negativas no uso do modelo rodoviário, que são o uso dos automóveis. A desvantagem são os custos com pedágio, a gente até mencionou isso, se não me engano, no aéreo, né? A gente, no ferroviário também. A desvantagem é isso, né? Você tá usando o automóvel e as estradas, né, as rodovias, elas tem a gestão, né, de alguns órgãos privados ou públicos com relação à infraestrutura da manutenção dessas rodovias. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma herança aí deixada, né, pelos últimos governantes que deixaram aí diversas privatizações das nossas estradas e faz com que a gente tenha que pagar aí pedágios e pedágios caros, tá? Pedágios bem caros aqui no Brasil. Então tem que estar envolvido isso, né? O custo do pedágio, né? Quando a gente faz o custo, né, do deslocamento da logística de um produto. O alto risco de acidentes, né? De diferentes naturezas, né? Acidentes que geralmente acontecem principalmente, né, com caminhoneiros, pela questão, né, do cansaço físico, psicológico de dirigir por horas, pela questão de uso de entorpecentes, uso de bebidas alcoólicas, a direção. A gente tem um alto índice de acidentes de trânsito aqui no Brasil associados a esses riscos. Riscos de falha de manutenção do próprio automóvel, acidentes, enfim, que acontecem constantemente nas estradas, riscos de assaltos, violência nas estradas também, isso acaba sendo associado a esse alto risco, tá? E o lado ruim também é a questão da fonte de energia usada, né, para você gerar a energia motora, né, dos automóveis, que é o uso geralmente de gasolina, enfim, e óleos diesel, que vão gerar emissão de gases poluentes na atmosfera, que vai ser algo negativo, né, que vai contribuir para a emissão aí de CO2 na atmosfera.
Então isso acaba gerando um grande problema, né, contribuindo aí para um grande problema de impacto ambiental. A vantagem, né, qual é o lado bom, né, dos automóveis? O lado bom é a flexibilidade de tráfego, então é um humano que está dirigindo, né, o automóvel, então se acontece algum imprevisto, mudança de rota, enfim, você pode de certa forma alterar a rota, fazer desvios, pegar, enfim, alternativas, tem outras alternativas, né, caso aconteça alguma coisa. Então você tem uma flexibilidade, né, do deslocamento, né, quando a gente está falando de automóveis, de rodoviária. Agilidade de transporte também, de certa forma, ele se desloca de uma forma mais rápida, dependendo, né, do tipo de produto que a gente está falando e depende também do lugar que a gente está falando, das condições da estrada, né. Vantagem é que ele é utilizado para locomover produtos, mas também pessoas. Então isso também é algo muito positivo, é um dos maiores modais de utilização que a gente tem, né, no mundo e também no Brasil, tá? O aquaviário. O modelo aquaviário é aquele que vai ser utilizado através de transportes suspensos na água. Então a gente pode ter modelos de aquaviários, né, em lagos, podemos ter em rios, né, mas também, o que é o mais clássico, em mares, né, que são os aquaviários marítimos. Bom, qual é a vantagem e desvantagem aí do uso do modal aquaviário? A desvantagem são as viagens demoradas, né? Demora muito comparado com, por exemplo, o avião, com as rodovias, né? Com o rodoviário. Então, as viagens, né, por barco, enfim, navios acabam sendo mais demoradas. Depende das condições naturais, meteorológicas, né, as condições nos níveis do mar, das ondas, né, então isso tudo é muito importante. E caso haja, né, alguma alteração, né, muito drástica, esse navio, esse barco, essa embarcação, ela tem que ficar, né, assegurada em algum território seguro até ser liberado aí a continuação da sua rota, tá? Então isso pode ocasionar aí mais demoras, né? Então isso também é algo negativo. E o outro lado também ruim é que os navios, né, as embarcações, elas necessariamente dependem de um outro modal auxiliar, né, até chegar a um determinado produto, ou até se você quiser se deslocar, né, você precisa ter algum porto. Então, até chegar ao porto, a gente precisa geralmente, né, de um transporte rodoviário por caminhões e automóveis, né, de algum tipo de deslocamento do produto até ele chegar ao litoral, até o porto, né. Então, ele sozinho não é autossuficiente, né. Então, o aquaviário, o lado negativo é esse, que quando você faz algum tipo de compra, né, por produtos de embarcações, você também tem que pensar na questão do custo envolvido ao outro modal, né, presente ali ao aquaviário. A vantagem é a questão, né, dessa possibilidade de atravessar continentes, né, então ele pode ser, né, usado aí para comércio internacional, para longas distâncias. É um modal mais barato, né, ele tem poucos custos porque você não precisa construir rodovia, você não precisa construir ferrovia, né, você não precisa ter aí um custo de manutenção no espaço em que você circunda, porque você está sobre o mar ou sobre o rio, né, enfim. O que você precisa ter de custo é a infraestrutura dos portos, né, para você poder atracar ali a embarcação, enfim. E são custos adicionais, mas não relacionados, né, com o espaço, né, de deslocamento, de mobilidade. Então, o lado, né, bom disso é esse custo aí a menos. Transporte de carga de grande tonelagem, né, geralmente associado aí aos grandes containers, que são aquelas grandes caixas que vão colocar aí as principais commodities, né, as matérias-primas, principalmente mercadorias de baixo valor e não perecíveis, né, que não vão se estragar nessas longas viagens, né. Então a gente tem mais ou menos esse panorama dos modais. E só para finalizar, eu queria mostrar como se encontra a matriz de modais, tá?
de transporte de carga no Brasil hoje, tá? Então a gente tem aí, ó, deixa eu olhar aqui que eu sou cega. Sim. Do lado esquerdo a gente tem um gráfico que mostra como são nos dias atuais, né, essa distribuição dos modais. A gente tem aí a maior parte, né, mais da metade dos modais pautados em sistemas rodoviários, né, transporte rodoviário de cargas. Depois a gente tem um pouco dos ferroviários, depois aquaviários, depois uma pequena porcentagem de outros. Como seria uma matriz equilibrada? Ele me dá aqui, né, formas, né, para o Brasil, né, soluções para o Brasil melhorar a sua matriz, no sentido de produtividade, né, de logística, mas também, ó, lá embaixo a informação pela questão da redução de poluentes, né, porque a gente viu que uma das piores, se não, né, a mais agravante desvantagem do modelo rodoviário é a questão da emissão de gases poluentes, né, através da queima aí dos combustíveis, dos automóveis. Então, o que seria o ideal? Aí ele me traz aqui que seria ter um maior investimento em modelos ferroviários e aproveitar, né, que a gente está num país que tem vastos recursos hídricos, né, implementar mais, né, transportes relacionados à questão aquaviária. Então também seria interessante ter um pouco mais de investimento, aproveitar as nossas bacias hidrográficas, né, para a questão dos nossos deslocamentos, né, dentro do próprio país. Então isso poderia ser aí mais ampliado, né, e aí reduziria um pouco a questão das rodovias, que são aí a maior parte, né, a principal pauta de modal que a gente tem no Brasil, tá certo? Espero ter ajudado vocês, contribuído com alguma informação, né, relevante, e a gente fica por aqui na nossa aula de hoje. Grande beijo, até a próxima!